E aí, meus jovens, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai começar a falar sobre animação aqui nesse canal. Vou falar sobre animação. A animação é muito top, cara. A animação é muito legal. E hoje a gente vai falar sobre a última animação que a DC Comics lançou, que é a Liga da Justiça Guerra de Apocalipse, né? Esse é um filme de fechamento desse universo compartilhado de animações que eles criaram desde lá de 2013, conta aí com 15 filmes no total. E esse filme em termos é basicamente o Vingadores Ultimato, digamos assim, porque ele vai fechar esse arco dessa história, vai pôr um ponto final ali, ou será que não? E eu vou contar pra vocês o que eu achei do filme, vamos fazer uma review bem legal aqui, com spoilers, então caso você não tenha assistido ao filme ainda e não quer levar spoiler, recomendo você fechar o vídeo. Caso você não se importe muito com spoiler, fica aí, porque assim, é uma das animações mais fodas que a DC já fez até hoje. Sem brincadeira. Bora pro vídeo então. Acho que assim, a primeira coisa que eu posso dizer pra vocês é que eu achei esse filme extremamente surpreendente. Porque assim, quando a gente assiste o trailer, a gente fica muito hypado, né? Só que o trailer não entrega nada do que é o filme, o trailer não te dá spoiler, e isso é muito bom. Então, conforme o filme vai acontecendo, as coisas vão desenrolando, o fator surpresa é uma coisa muito presente, e isso eu achei muito legal. E outra coisa que eu achei muito surpreendente no filme também é a extrema violência. Porque lá nos Estados Unidos ele foi classificado como Rated R, que é uma classificação, né, para maiores de 18 anos. Só que você pensa, poxa, isso por uma animação de super-heróis ainda é algo não muito comum. Então, e eu não sabia que ele ia ser violento desse jeito também. Então, quando eu fui assistindo e as coisas foram acontecendo, eu fiquei meio tipo... Mas para falar da violência, vamos deixar um pouquinho mais para frente. A Liga vê a Terra extremamente ameaçada por uma possível invasão do Darkseid, agora que ele já está muito mais forte, muito mais poderoso, e o seu exército também está mais forte. Porque o exército dele não é mais de parademônios, né? De agora, eles são chamados de Paradoms, porque todos eles foram aprimorados com o DNA do Superman, da mesma forma que o Doomsday foi criado. Então, Paradoms, Doomsday... Beleza? Entendeu, né? E cara, o Doomsday, você tá ligado, né? O bicho é brabo demais. É o cara que matou o Superman. O cara não, é o monstro que matou o Superman inúmeras vezes, e é imortal e o escambau todo. Então assim, eles estão bem mais fortes. E aí logo no início do filme, a Liga da Justiça convoca uma reunião imediata com todo mundo, incluindo até os Jovens Titãs. E nessa reunião, eles apontam esses fatos pra todo mundo e fala, cara, o perigo é real, o perigo existe e a gente não pode contar com uma segunda invasão do Darkseid na Terra. E nessa reunião, né, quem convoca essa reunião é a Trindade, né, o Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. Só que quem que tá mais ali na linha de frente querendo incentivar mais e provar mais o perigo pra todo mundo é o Superman. E é muito legal ver esse lado do Superman meio pistola e meio sem paciência, querendo, sabe, ir pra cima do Darkseid. E você vê que ele tá realmente muito incomodado com essa situação. Porque a segunda animação desse universo de animações, que foi o Liga da Justiça Guerra, nesse filme eles enfrentam o Darkseid quando ele próprio invade a Terra. Só que ele não estava tão poderoso quanto ele está agora. Então, por mais que lá no segundo filme eles tivessem conseguido expulsar o Darkseid de volta para Apokolips, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. E isso é muito legal, né? Tipo, começou com esse vilão e agora tá terminando com ele. E aí depois, então, eles arrumam as coisas, se preparam e partem lá pra Apokolips. Só que, cara, não dá pra subestimar o Darkseid, cara. Você tentar pegar o cara desprevenido Por quê? No momento que eles estavam bolando, fazendo essa reunião, bolando esse plano de invadir a Apokolips, o Darkseid tava vendo tudo. Ele tá vendo tudo que eles estavam falando através do Cyborg. Aí você fala... Ah, seu safado, tu vai ficar preparado pra invasão, né, fela da mãe? Nossa, e como? E tudo isso que eu falei, essa reunião deles acontece em tipo os primeiros 7 minutos do filme. Então já começa assim, loucão. Os caras já se preparando, já catando avião, indo pra Apokolips e vão acabar com esse maluco. Só que depois que eles chegam em Apokolips e a batalha vai começar, o logo do filme aparece, e aí toca aquela musiquinha de entrada e tudo mais. E quando o logo some... a gente tá numa cena que é um flash forward no futuro, 2 anos no futuro. E isso é uma das coisas que eu achei mais interessantes no filme, foi uma das coisas que eu mais gostei. Por quê? A forma como eles decidiram contar a narrativa é bem diferente. A gente vai descobrindo o que aconteceu na invasão deles a Apokolips aos poucos, e a gente vai vendo
o que aconteceu com cada personagem aos poucos também. E isso é muito bem usado no sentido de manter a gente bem curioso. Por mais que a gente saiba logo de início que deu tudo errado, a trama ela vai guardando surpresas envolvendo o Batman, a Mulher Maravilha, o Cyborg, a Mera, a Mulher Gavião. Então assim, o que eles fizeram, eles pegaram essas surpresas e começaram a distribuir ao longo do filme para permitir com que a narrativa conseguisse fluir de uma forma muito coerente e muito surpreendente em muitos momentos. E assim, você não desprende a sua atenção do filme, você não fica desinteressado, porque você quer saber o que aconteceu e você quer saber o que vai acontecer. Porque no momento que você se pega pensando, o que aconteceu com aquele personagem lá? Bum! Lá aparece ele e aí você descobre o fim dele, o que aconteceu, e a forma com que você descobre isso serve para direcionar a trama para algum lugar, e não é somente jogado sem propósito nenhum. Isso é um ponto muito positivo do filme. E logo no início desse flash forward de 2 anos no futuro, a gente é introduzido a um Superman que a gente nunca viu antes. Ele tá todo injetado com kryptonita líquida no corpo dele, as veias dele estão tudo verde, você consegue ver, e ele tá com a Ravena. Os dois estão indo atrás do Constantine buscar ajuda. E aí quando o Superman e a Ravena conseguem encontrar o Constantine, eles pedem ajuda para ele e começam a contar para ele o que aconteceu lá na invasão de Apokolips. E aí, meus amigos, e assim, é algo extremamente brutal, né? Você vê a luta lá começando, os caras se enfrentando, e aí do nada você vê o Paradon arrancando o braço de um, arrancando a perna do outro, aí você vê o Paradon pega o corpo do super-herói, rasga o corpo dele no meio, aí o sangue jorra pra lá, as tripas caem pra cá, e aí é Shazam perdendo o olho, perdendo a perna, Mulher Maravilha perdendo o braço, super-herói rasgado no meio do chão com as tripas expostas, o sangue pra lá, sangue pra cá, gente levando espetada no coração. Cara, é bizarro, sério. Mas é simplesmente incrível esse take que eles decidiram pegar. Essa pegada um pouco mais séria, um pouco mais violenta, mais sombria. Porque exemplifica muito bem o desafio que eles estão tendo, que eles vão ter, e a mensagem que eles passam pro público que tá assistindo é a seguinte: cara, parada não vai ser fácil não. E assim, ao longo dessa cena, a gente vê que a Liga foi miseravelmente derrotada. Mas assim, foi muito feio, muito feio. A maioria morreu, né, dessa maneira gentil que eu falei, e quem não morreu, o Darkseid tinha um plano, né, guardado para essas pessoas. E é exatamente aí que o fator surpresa do qual eu estava me referindo é muito legal, porque você vai descobrindo o que o Darkseid tinha em mente para cada um daqueles sobreviventes ao longo do filme. E aí depois que passa essa cena de, no caso já é um flashback, né, deles tentando invadir Apokolips, o Superman, a Ravena e o Constantine, que tá junto com o Etrigan, eles se reúnem e decidem começar a fazer alguma coisa. E aí eles vão atrás do Damian, que voltou lá para a sede da Liga dos Assassinos, ele tá ficando lá agora. E o Damian, ele tem uma espécie de um atrito meio de ódio com o Superman. E justamente por ter sido ideia dele, né, a invasão para Apokolips, o Damian perdeu muitos amigos, a maioria morreu, e o seu pai, né, o Batman, ele foi sucumbido, né, ao poder do Darkseid, e agora é um dos servos dele. E, cara, esse é um momento muito da hora na animação, na qual a gente vê o Batman na cadeira de Mobius, né, essa tão famosa cadeira que tornou o Batman praticamente um deus nas HQs. E cara, ver isso representado na animação, por mais que não tenha sido representada 100% da maneira que foi nos quadrinhos, só de ter um pouquinho ali presente já é incrível. E assim, o Damian, ele é muito habilidoso, né, um dos melhores Robins que existiu, no sentido dele saber lutar e, enfim, ter aprendido muitas técnicas, porque ele foi o moleque foi treinado pela Liga dos Assassinos e pelo Batman. Então assim, e agora então que o Superman tá meio fraco, o Superman já não tá nem folgando muito com ele. Ele tá meio que respeitando, porque ia ser difícil uma briga entre eles ali. E aí eles começam a se reunir mais com o pessoal, e eles se encontram com a Lois Lane, com a Arlequina e também o Esquadrão Suicida. E enfim, eles formam um grupo grande ali de personagens. E aí a animação, ela chega num ponto que a motivação dos personagens é causada por ninguém menos do que o fator tempo. O Darkseid, ele tá basicamente destruindo a Terra com muitas de suas máquinas, e ele só tem mais uma semana. Então eles têm que correr contra o tempo e têm que trabalhar juntos, querendo ou não. Eles têm que confiar em quem está ali sem poder pensar 2 vezes.
o que é um motivo muito plausível pelo desespero e pelo sentimento de cada personagem que tá ali. Daí pra frente, a trama ela vai se desenrolando com um protagonismo muito bem dividido. Eles conseguiram fazer com que muitos personagens tivessem a mesma importância para as causas e consequências dos acontecimentos de uma forma muito bem dividida, dentro da capacidade e personalidade de cada um. Vamos começar a falar sobre o Etrigan. O Etrigan, por ser um demônio e o último da raça, da espécie dele, ele tá meio pra baixo, ele tá enchendo a cara. Quando chega a hora que ele vai enfrentar a Mulher Maravilha em Apocalipse, ele até se sente feliz, ele fala, finalmente, e começa a ir lá e batalhar com ela com muita felicidade. E, enfim, ele acaba morrendo, né, pela Mulher Maravilha, mas quando ele morre, ele fala que ele tá muito grato pela vida que ele teve e por tudo que ele fez. Então a gente tem um fechamento do arco dele muito interessante. E o Etrigan, por ter essa personalidade de não tenho mais nada a perder, isso faz com que seja um fator que consegue mover a motivação dos personagens para frente quando as coisas parecem que tá um pouco difícil deles conseguirem. Então, a motivação dele é de extrema importância para que em certos momentos os heróis consigam continuar a sua jornada. Um outro destaque de protagonismo é claramente o Superman e a Ravonna, né? Essa dupla que foi tão icônica nesse filme. O Superman, ele basicamente tá sem os poderes dele, por conta da kryptonita líquida que injetaram nele, mas ele ainda continua indo atrás de ajuda, indo atrás de achar uma solução para o problema. Ele não perdeu a esperança, o que, né, 100% de acordo com o personagem dele. E a Ravonna já é uma personagem muito bem estabelecida na DC, a gente sabe da capacidade do poder dela, da personalidade, do que ela faz, então em muitos momentos ela usa seus poderes para transportar eles para algum lugar, para salvar eles e até para lutar com os Paradons quando é necessário. Mas a importância maior que a Ravonna tem para esse filme é a relação dela com o pai, né, o Trigon, que está preso dentro dela, dentro da pedra, né, que fica na testa dela. E a gente sabe que ela tem que fazer o maior esforço para manter o Trigon preso lá dentro, porque ele é muito forte. Então isso vai corroendo ela ao longo do filme, ela vai ficando cada vez mais fraca. E até que chega no momento que o Darkseid mata o Damian, né, que é o menino que ela gostava e tinha sentimentos por ele. E isso faz com que ela exploda em emoções e o Trigon se liberta. E a libertação do Trigon é importante para a trama do filme por 3 motivos. Primeiro, isso tem ligação total com a personagem e a relação dela com o pai. Isso é uma coisa que acontece há muitos anos já, todo mundo já conhece a ameaça que o Trigon é para Ravonna, né, e o esforço que ela tem que fazer para impedir com que ele saia de lá de dentro, porque ele é um demônio e que quer destruir a Terra, então ela tá salvando todo mundo ao fazer isso. E isso se encaixa bem na história pelo segundo motivo, que é por ele ser muito forte, ele é um dos poucos que consegue bater de frente com o Darkseid facilmente. Então, pro problema que eles estão tendo ali naquele momento, ele conseguir lutar diretamente com o Darkseid e dar um pouco de tempo para os heróis pensarem é a melhor ajuda que eles poderiam ter. E o terceiro motivo, que é o Trigon, ele entra no Superman e os dois viram um Trigon barra Superman barra capeta kryptoniano que começa a sentar o sarrafo no Darkseid. Cara, isso foi incrível, isso foi muito foda. Mano, esses dois começam a sentar tanta porrada no Darkseid, mas assim, a luta fica muito da hora. E cara, olha que coisa foda. O Trigon entrar no Superman e os dois virar uma coisa só. Eu tenho certeza que ninguém pensou nisso e ninguém estava esperando por isso. Então, quando acontece, além de alimentar o fator surpresa que eu comentei, a gente tem a criação de uma espécie de novo personagem, né, entre aspas, que é muito da hora. E ver o Trigon barra Superman lutando contra o Darkseid é uma das cenas mais da hora, porque ali é briga de cachorro grande. E olha que legal, pro final do arco do personagem do Trigon, o que acontece? Ele é um personagem que foi muito marcado pelo seu exílio dentro da Ravonna, né, por tantos anos. E qual que é o final que dão pra ele no filme? Um novo exílio com o Darkseid e o exército dele e o planeta de Apocalipse no universo completamente isolado do qual eles estão, na qual o Darkseid e o Trigon vão ter que batalhar
por sei lá quanto tempo para ver quem fica no poder. E o Torgon ele até fica feliz com isso, né? Eles fazem uma espécie de barganha ali com Constantine. E do outro lado, a Ravenna, que sempre foi aquela garota meio dominada pelas trevas, agora parece que a luz abraçou ela, tanto que a roupa dela até muda de cor e a gente tem um momento ali meio que de despedida entre ela e o pai dela, que até é um pouco emocionante, por mais que o pai dela tenha atormentado a mente por tanto tempo. Você vê que a Ravenna fica aliviada em se livrar dele para sempre, mas também fica um pouco sentida. Então, pro fechamento desses dois personagens tão icônicos, é incrível. Quem também tem uma boa dose de protagonismo no filme é a Lois Lane e o Lex Luthor. Aí você fala, eu já vi isso antes. Pois é, os dois tiveram um protagonismo muito bom, né, no Batman vs Superman, e nessa animação não é diferente. Principalmente pra Lois, porque ela é uma personagem sempre muito julgada por ser a donzela em perigo que o Superman tem que ficar salvando toda hora. Mas aqui, cara, se você acha isso, que ela é uma donzela em perigo e não serve pra nada, você tá assistindo os filmes de uma maneira muito errada. Vai assistir de novo e muda esse pensamento aí, porque a Lois, ela é uma personagem muito, muito foda, muito badass. Uma das primeiras cenas que a gente tem com ela já tá no ringue com a Arlequina lutando boxe, então tá sentando a porrada na Arlequina, as duas estão brigando, e é legal que a gente vê que a Lois tem sim uma habilidade de luta, ela não é só uma personagem inteligente e investigadora, mas ela também tem ali habilidades físicas, o que eu achei bem legal, mas a parte principal dela, digamos assim, o que sempre destacou a personalidade dela, é que ela tá mantendo relações com uma fonte secreta lá de Apokolips que tá passando informações para ela. E essas informações ela tá usando com o pessoal que tá ali na Terra para poder bolar um plano, né, para, enfim, reverter a situação toda. E quem que é a fonte secreta dela de Apokolips? Lex Luthor. O Lex, ele é um dos personagens que virou um dos servos do Darkseid. Mas, cara, é o Lex, ele não aceita trabalhar para ninguém. Então ele vai enganando o Batman na cadeira de Mobius e o próprio Darkseid, e ele vai passando informações para Lois, só que ele não conta para Lois que é ele dá um nome de anonimato, né, para também ele não ser pego. Então depois ele revela para Lois e aí, enfim, eles começam a trabalhar juntos, só que agora de uma maneira um pouco mais próxima ali, e começam a trabalhar com as informações que eles têm. Outro protagonista muito importante pro filme, que não é surpresa para ninguém, é o Batman, né? Sendo protagonista da DC aí desde 1900 e bolinha e tudo que envolve. E o protagonismo do Batman no filme, ele não só é legal pela parte da gente ver essa personalidade do mal dele, dominado pelo Darkseid e pela cadeira de Mobius, porque esse lado dele tem a influência direta em atrapalhar o plano e causar dificuldade e muitas consequências no que o pessoal da Terra está tentando fazer. Essa é um protagonismo muito claro. Só que a parte mais interessante que a gente vê que o Batman teve nessa trama toda é lá no final, quando envolve uma dos principais traços da sua personalidade, que é o preparo. Mano, pensa num cara que tem plano pra tudo, tá preparado pra qualquer coisa. Eu tenho certeza que nunca faltou papel higiênico pra ele no banheiro, tenho certeza. Nessa cena lá na frente, a gente descobre que ele falou pra Zatanna, pedindo pra que ela criasse uma espécie de feitiço que tirasse o Constantine dali da batalha e fizesse ele ir embora, voltar pra Terra. Porque ele alegou, né, ele disse pra Zatanna que o Constantine seria a única esperança e a única chance que eles iriam ter. E adivinha quem é o principal protagonista do filme? Sim, jovens, John Constantine. Isso até pode ser um pouco previsível, né? Pelo título do filme ser Liga da Justiça Sombria. Mas, cara, o protagonismo do Constantine no filme é um negócio muito bem desenhado. Começa pela ótima exploração que fizeram dos dois lados da personalidade dele. O lado que tá bêbado e não tá nem aí pra nada. E o lado também que, quando é convencido, levanta e fala, tá, bora acabar com esse filé de camundongo. E pouco depois, né, no flash forward, quando ele encontra o Superman com a Ravenna, ele mesmo fala pros dois que ele não faz ideia do porquê que ele abandonou a Zatanna pra morrer. O Constantine acaba morrendo e quando ele morre ele vai pra uma espécie de plano espiritual, digamos assim, e lá ele encontra a Zatanna. E ali a Zatanna conta pra ele do plano do Batman e o porquê que ela tirou ele dali. O Batman sempre tem um plano. E se você é fã do Constantine, eu tenho certeza que você vai amar a participação dele nesse filme. Se você não é tão fã dele assim, eu tenho certeza também que você vai começar a ver ele com outros olhos. E o que essa dose bem dosada de protagonismo do Constantine traz pra gente de insight?
que um personagem que não seja um dos principais, assim como o Batman, o Superman ou a Mulher Maravilha, podem sim ser um protagonista de um filme dessa magnitude de importância. Eu digo dessa magnitude porque, cara, ele é o fechamento, né, de um arco, ele é o último filme que vai pôr um ponto final em tudo. Então você tem que tomar muito cuidado. Olha pro Homem-Formiga no Vingadores Ultimato. Quem era o fã que há 6 anos atrás ia virar e falar: Cara, o Homem-Formiga vai ser o cara do último filme dos Vingadores. Pode ter certeza que ele vai ajeitar tudo. ninguém nunca ligou pro Homem-Formiga, tá ligado? E, tipo, se a pessoa fala, não, eu acreditava no Homem-Formiga, tá mentindo. Tá mentindo, porque ninguém nunca se importa com os personagens que não são do escalão principal. E assim, a DC, ela tem um acervo ridículo de personagem bem construído e bem trabalhado. Ridículo, eles têm muitos personagens bons. E assim, todos muito bem construídos ao longo de décadas. E chegou, demorou, mas chegou o momento no qual eles começaram a apostar e explorar esses personagens mais ainda. É claro que a gente não precisa deixar de lado a Liga da Justiça e os personagens mais populares, mas tem sim espaço para todo mundo. E se for bem trabalhado, tem espaço para todo mundo junto, que é o caso desse filme. Cara, vocês entendem que é um filme de 1h30 que conta com, sei lá, mais de 50 personagens e que nenhum deles é mal aproveitado? É uma coisa que você tem que saber dividir muito bem. E o último ponto que eu queria trazer para esse vídeo é o seguinte: esse universo dessas animações começou lá em 2013 com o filme do Flashpoint, que é baseado na HQ, que deu início aí ao arco dos Novos 52, né? O arco dos Novos 52 nas HQs começou lá entre 2011 e 2012, e a animação filme do Flashpoint foi lançada em 2013. Então tá muito próximo ali, a gente tem muita certeza de que foi baseado, até o design dos personagens, o traje deles, a gente vê uma ligação completa. Muitas cenas que tem nas animações a gente vê nos quadrinhos, como a própria Liga da Justiça Origem, tendo cenas no Liga da Justiça Guerra, então que é baseado nos Novos 52 a gente já tem certeza. Então esse universo das animações que começou com Flashpoint conta a história do Barry, né, o Flash voltando no tempo para salvar a sua mãe, só que fazendo isso ele altera o rumo das coisas e cria uma nova linha temporal, e é uma linha temporal que resulta numa destruição mundial. Ele cria um mundo que acaba em guerra. Só que o final da Guerra de Apocalipse, eles conseguem vencer, né? Os personagens vencem, mas eles ganham a um preço muito alto. Quem morreu tá morto, não tem estalar de dedo que façam eles voltar, o planeta tá todo cagado, as máquinas do Darkseid comprometeram 31% do núcleo da Terra, e isso fez com que até a rotação da Terra fosse alterada, fosse modificada. Então, o resultado final, por mais que eles tenham conseguido vencer, eles pagaram um preço muito caro, e um preço definitivo, irreversível. E então, o Constantine, para finalizar com chave de ouro o seu protagonismo e a sua importância para o filme, ele chega pro Flash e fala: cara, você sabe o que você tem que fazer. E aí o Flash fica pensando: criar outro ponto de ignição? Eu não posso fazer isso, porque foi exatamente isso que deu tudo errado lá no passado. Foi exatamente isso que causou a destruição mundial. E o Constantine fala: qualquer uma que seja, essa nova realidade com certeza vai ser melhor do que a gente tem agora. Então o Flash, ele olha para os lados assim e vê, né, o mundo destruído, muita gente morta, meia dúzia de super-herói que sobrou, tá tudo muito feio. Então o Constantine consegue, né, convencer o Flash, e aí ele levanta, começa a correr para viajar no tempo e voltar no tempo para criar uma outra linha temporal. E o filme acaba exatamente assim. Só que vamos analisar isso de 2 pontos de vista. Primeiro, vamos pensar que a DC está colocando um ponto final nesse universo compartilhado de animação e fala: não, a Guerra de Apocalipse é justamente o último filme e não vai ter mais universo compartilhado. Se for esse o caso, isso meio que desfaz tudo o que aconteceu no passado. É tipo o último filme da saga do Crepúsculo, tá ligado? A batalha que trollou geral. É exatamente isso. É como se nada tivesse adiantado de muita coisa. Mas se a gente pensar num outro ponto de vista, no qual a DC tem sim planos para dar continuidade nisso e seguir o arco de histórias que sucedeu os Novos 52, que é o Renascimento, aí, meu amigo, essa é a hype que eu tô. É exatamente isso que eu quero que aconteça. Porque até agora, a gente tá vendo que o arco do Renascimento tá sendo um arco incrível, tá sendo muito da hora. E se a gente for parar pra pensar, se eles usarem como eu posso dizer,
os alicerces, né, os pilares que fazem o Renascimento ser o que ele é e trazer isso para a animação, juntando com o fato do Flash estar criando um novo Flashpoint, você sabe o que eu tô falando, né? Um rapaz meio azul, peladão, chamado Dr. Manhattan. E não só por esse motivo também, né? A gente teria mais filmes animados e a galera respondeu muito bem a esse universo compartilhado das animações. Os fãs adoraram. Então eu duvido muito que a DC realmente esteja colocando um ponto final. Eu acredito que eles realmente estão pensando em trazer o Renascimento para o mundo das animações e tomara que isso aconteça. Então assim, jovens, é uma animação incrível. Se você ainda não viu, vai assistir. Se você não viu os outros filmes, né, que contam a história desses 15 filmes desde o começo, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todos os filmes na ordem certinha, na sequência certinha para você assistir. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo aqui. Deixa o like se quiser, se não quiser não precisa deixar. Se inscreve no canal pra, enfim, me dar mais inscritos e fazer eu ficar muito feliz. Se eu não quiser se inscrever também, tudo bem. Assiste os vídeos de vez em quando, tá tudo certo. Você tem seu livre-arbítrio. É isso, jovens. Muito obrigado. Um beijo pra todos. Até a próxima.